Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o professor Kleber, sou professor de matemática, sou professor da Escola Municipal, professora Ceci Cardoso, e atualmente estou no CEMEP. Pessoal, professor André, português, Leôncio, provisoriamente, né, atualmente no CEMEP. Nós estamos aqui hoje porque gostaríamos de apresentar uma situação que vai ser muito importante para vocês. Trata-se da ativação do link para o Google Meet pelo Google Sala de Aula. É possível isso, não é, professor Kleber? Sim, André, exatamente, professor André. Temos essa possibilidade, né, de utilizar o Google Meet através do Google Sala de Aula. No entanto, isso causa alguns intempéries, né? Que nós vamos mostrar aqui no vídeo e vamos apresentar uma possível solução. Vamos lá? Então, vejam só. Aqui eu estou com uma turma do Google Sala de Aula, uma turma fictícia só para a gente apresentar esses detalhes importantes. Vejamos. Então, eu estou aqui ó, na aba Mural. Ok. Se vocês perceberem, nós aqui ó, não ativamos ainda o link do Google Sala de Aula. Se você observar, está ali, gerar link do Meet, ainda não está ativo. Como que a gente faz isso? Nós clicamos na opção, né, engrenagem, no botão de engrenagem, e aqui tem os detalhes da turma e a gente vai rolar a barra aqui. Observe então o ponto importante aqui. No Google Meet, se vocês observarem aqui, a gente tem algumas coisas importantes. Então, observem esta tela aqui, ó. Está dito aqui para nós o seguinte: Google Meet tem aqui a opção gerar link. Então, a partir do momento que eu clicar nesse botão, ele vai gerar um link do Google Meet. Observem, cliquei, ele vai processar e gerou um novo link. Esse novo link aqui, ó, ele está ativo na minha sala do Google Classroom. O que acontece quando eu faço isso? Ou seja, os alunos podem acessar a chamada, né, que nós vamos fazer para ministrar as nossas aulas. Então, nesse caso, tem alguns inconvenientes que a gente precisa estar bastante atento. Veja só, eu vou fazer isso e vou clicar no botão salvar. Então, observe o que vai acontecer nesse momento. Então, agora apareceu um link aqui. A gente tem um link clicável. Se eu clicar nesse link, eu vou iniciar a chamada. E aqui é um detalhe muito importante. Quando a gente faz esse processo de ativação do link do Google Meet dentro do Google Sala de Aula, nós temos que ter um cuidado, que é, eu vou clicar nesse link, fazer o login aqui, só para a gente identificar que de fato a gente vai entrar na videochamada. O e-mail institucional, né? Através do e-mail institucional, exatamente. Então percebam o seguinte, então, quando eu faço esse processo, o Google Meet entende que eu sou o dono da sala. Então, para que eu seja de fato o dono, que eu seja o professor, por que isso é importante? Porque como professor você pode fazer uma série de coisas, né, dentro dessa turma aí, dessa aula, dessa videochamada que você está criando, tá bom? Então perceba isso. Eu vou fechar essa videochamada, tá? Só para a gente continuar com algumas explicações importantes. Então, esse link está ativo. Professores, então, prestem atenção nesse detalhe. Quando você ativa o link do Google Meet aqui dentro do Google Sala de Aula, a primeira pessoa que clicar no link será o dono da sala. Sendo o dono da sala, essa pessoa pode permitir ou não outras pessoas entrarem na sala, ela pode retirar pessoas da sala, ela pode iniciar uma gravação, ela pode mutar as pessoas que estão na sala, ou seja, ele tem o controle da sala. Então, esse controle não deve ficar com o aluno, e sim com o professor. E aí você vai dizer, bom, e se eu já ativei esse link, como que eu faço para poder resolver esse problema, né, de não permitir mais os alunos entrarem na chamada sem eu estar presente? Vamos à solução. Primeiro, você vai clicar na engrenagem, vai voltar naquele mesmo local onde a gente estava. Aqui tem um detalhezinho. Como você já tinha ativado o link, pode ser que algum aluno entrou na sala, copiou esse link, deu um print na tela. E aí, para poder passar para os colegas e tudo mais. O que você pode fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho, e tem uma opção aqui, ó, redefinir. Eu vou até destacar aqui, ó. Nesse botãozinho redefinir, o que acontece? Eu vou clicar nele. Observem que o final do link mudou. Ele não é mais o mesmo link.
Ou seja, aquele link anterior, ele está desativado. Quem tiver ele não consegue mais entrar em chamada. E aí, ó, o que eu posso fazer então agora? Eu posso simplesmente clicar nesse botão. O que eu fiz? Ele não está mais visível para o aluno. Se vocês observarem, deixa eu só tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. Se vocês observarem, olha só. Ó, aquele olhinho cortadinho significa que aquele link está invisível. Os alunos não conseguem mais visualizar o link, tá bom? Então, esse é um passo importante. Professor André, você gostaria de apresentar a solução, uma possível solução? Sim, só que antes disso, né, professor, seria bom também passar a informação de que o professor, quando ele estiver usando o Google Meet, ele precisa necessariamente ser o primeiro a entrar na chamada, certo? Então, no horário dele, ele vai entrar e ser o último a sair, certo? Para que os alunos não fiquem conversando sozinhos. Mas a gente também tem uma solução para isso. A solução para a gente não ter a necessidade de usar esse link gerado aqui automaticamente pelo Google Class, certo? A gente pode fazê-lo pelo Google Agenda. Inclusive vai ter uma facilidade a mais, porque a gente sabe que muitos professores na escola estão usando uma turma, certo? Por exemplo, o oitavo A, e todos os professores estão naquela sala de aula. Ou seja, se eu usar o link que o professor Kleber mostrou, eu vou entrar no mesmo link que o meu colega. E se eu atrasar a minha aula, meu colega chegar também enquanto eu estou dando aula, né? Porque o link é o mesmo para todos que estão participando daquela sala de aula. E muitas vezes nós temos vários professores. A nossa solução é que cada professor tenha o seu próprio link, certo? E que ele seja o mesmo, para criar um link todo dia. E que no mural a gente possa disponibilizar esses links para os alunos. Então, a gente vai apresentar a solução pelo Google Agenda. Vamos lá, professor Kleber? Então, a gente vai no lançador de aplicativos, vamos acionar o Google Agenda e vamos colocar o nosso horário. Por exemplo, na escola a gente definiu, né, suponhamos hipoteticamente, tá, eu sou professor de português e eu vou dar aula, suponhamos agora, né, atendendo dúvidas, não todos os dias, mas a gente vai mostrar aqui segunda, quarta e sexta, por exemplo. Eu vou criar o meu compromisso, por exemplo, das 8 às 9 horas, todos os dias, né, durante, a gente vai fazer por um mês, mas vocês podem fazer até por um ano inteiro. Então, eu começo aqui em abril, vamos lá, Kleber, dia 29. Eu vou clicar no dia 29 da agenda, certo? E vou adicionar a atendimento de português ou aula de português, certo? Tá. Aí eu vou em mais opções aqui, tá? Do Google Agenda durante esse compromisso. Eu vou escolher aqui o horário, vamos supor aqui os dias da semana primeiro, vamos, ó, dia inteiro. Vamos lá, Kleber, o horário primeiro, vamos Sim. supor das 9 às 10, Kleber. 9 às 10, certo? E aqui está marcado o dia inteiro, eu vou clicar aqui, não se repete, isso, e vou escolher aqui que ele vai se repetir. Aqui tem todos os dias, semanalmente a cada quinta-feira, mensalmente, certo? E personalizar. Vamos lá? Personalizar. Então, eu vou marcar os dias da semana que eu falei. Foi segunda, quarta e sexta, né? Segunda, ó, quarta e sexta. E aqui, repetir uma semana. Eu posso colocar um mês em cima aqui, né, Kleber? Você já destacou para o pessoal. E agora, repetir mês. Eu posso colocar ano, tá? Se eu quiser o ano inteiro, eu já coloco pelo ano inteiro. Mas vamos colocar para o mês, né? Para dar menos trabalho depois para o Kleber eliminar os compromissos, tá bom? Eu tenho as opções também aqui, ó, tá, termina e nunca termina, mas eu vou colocar aqui eu posso ter acesso ao calendário e escolher quando vai terminar esses meus compromissos, tá? Clica aí, Kleber, para a gente abrir o calendário, né? Então, em abril, no final de abril, né, que eu coloquei um mês, eu posso escolher aqui no início de maio, aí eu vou escolher quando ele vai expirar,
o prazo dele. Ou pode ser também no item de baixo, após 12, 13, 15 ocorrências, né, ele expira, se eu não quiser selecionar uma data. Eu acho melhor selecionar a data em que vai expirar esse compromisso que vai se repetir segunda, quarta e sexta. Feito isso, tá, eu dou concluir, tá, e vou aqui, ó. Eu não vou convidar os alunos, viu, gente? Não marquem isso, pode desmarcar, convidar outras pessoas, verem minha lista, deixe tudo desmarcado aqui. E agora eu vou adicionar videoconferência. Estão vendo aqui o botão? Clica aí, Kleber, vamos ver. O que acontece? Ele vai gerar um link para mim, e esse link, ó, ele vai ser o mesmo. E eu posso copiar esse... aqui, ó, o botão de copiar o link, para depois colar no meu Google Sala de Aula, tá bom? Aí eu tenho mais informações, notificações, se você quiser receber, tá? Se você quiser adicionar outro professor também, você pode fazê-lo aqui nos convidados, né, que eu pedi para desmarcar, acordo, compromisso, né, e pronto. Aí você vai clicar em salvar. Antes disso, professor André, gostaria de ressaltar um detalhe bastante importante aqui nessa configuração também. Quando a gente cria, né, o nosso link permanente do Google Meet através do Google Agenda, que é o que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, eu vou clicar nessa opção aqui de engrenagem. Isso aqui é muito importante. Deixa ele carregar. Olha só, tem aqui, ó, acesso rápido. Se eu desmarcar esse botão, vamos ler todos os itens aqui para ficar bem explicadinho. Desmarquei o botão. Então, o que acontece quando eu desmarco esse botão? O organizador precisa participar primeiro, ou seja, o organizador sou eu sou o professor. Eu criei esse link, então eu sou o organizador, eu sou o dono dele. Tá? Então, quando eu desmarco esse botão, se por acaso eu atrasar para minha aula, os alunos não têm condições de entrar. Eles vão ficar como se fosse numa fila de espera até o professor entrar e ativar a chamada. Então, esse é um detalhe também importante, né? Os alunos não chegam antes do professor. Super importante, né, Kleber? E aí, o que acontece? Além disso, só os convidados, né, do organizador podem participar sem pedir. O que isso significa? Essa opção vocês não vão usar, porque vocês não vão convidar os alunos pelo Google Agenda. Vocês não vão fazer isso. Nós estamos mostrando a forma de gerar o link, mas vocês não vão convidar aluno aqui pelo Google Agenda. Outra coisa, todas as outras pessoas precisam pedir para participar. Então, quando eu desmarco essa opção, então você entrou na sua sala, à medida que os alunos forem entrando, o professor vai aprovando. Ele vai falar, mas vai ficar muito chato, tem que aprovar todo mundo. Não. Quando você entra na sala e os alunos já estão na lista de espera, tem a opção de você aprovar todos. Então, você aprova, né, a chegada na sala virtual de todos os alunos de uma única vez. Então, e quem chegou atrasado, né, professor? Exatamente. O que acontece? Você pode ou não permitir esse aluno entrar na sua aula. Então, isso aqui é um detalhe bem interessante, tá? Outra coisa, quando a gente usa essa opção aqui, né, não é possível participar anonimamente. Então, não tem como o aluno entrar sem ter o nome dele. Isso também é importante. Só os organizadores, né, que têm o total controle. Então, essa opção é muito importante, né, para o professor estar utilizando. É obrigado a utilizar ela? Não. Aqui a gente está mostrando que é uma possibilidade que você tem mais controle, né, sobre a sua chamada, sobre a sua aula ao vivo. Passou do horário e você não autoriza o aluno a entrar, certo? Isso existe fisicamente. E aqui a gente pode ter esse controle. Então, por favor, mostre de novo, professor Kleber, vamos enfatizar esse ponto. Engrenagem. Enquanto você está configurando, né, os dias, criando o link, vamos lá, o acesso rápido estava ativo. Então, quem está na organização, ele entrou com a conta institucional, não precisaria pedir para participar. A gente está revertendo essa situação. E é importante, né, autorizar os alunos a entrar na sala de aula. Então, gente, como vocês viram, tá, eu agendei as minhas aulas para o mês todo. Olha aqui, aula de português, segunda, quarta e sexta, certo? Olhem aí no mês inteiro. Eu posso fazer isso para o ano todo, tá? E agora, um detalhe mais importante, né? Nós vamos lá no Google Meet. Tem aula hoje, Kleber?
nesses dias que nós agendamos. Se não tiver, a gente vai criar uma agenda para hoje, certo? Por quê? Quando você agenda pelo Google Agenda, você abrindo o seu Google Meet, todos esses compromissos já estão agendados para você. Você já pode entrar na sala de aula direto, não precisa ir no Google Sala de Aula. Vamos criar um compromisso para a data de hoje, Kleber? Vamos lá, Sim, vamos. hoje, dia 15/4. Então, vamos criar um compromisso hoje. Suponhamos que seja uma aula de matemática. Vamos por aula de matemática hoje, né, Ah, professor? matemática também é importante, né? Isso. Matemática e português. Vamos agendar uma aula para hoje, tá? Só para a gente mostrar para um horário próximo, tá? Ao que nós estamos. Bom que o Kleber já faz isso rapidinho, né? Vamos adicionar a chamada, né, videoconferência, e vamos na engrenagem também, professor Kleber. Para o pessoal lembrar bastante que devem desabilitar, desativar o acesso rápido e salvar. Vamos então no Google Meet para ver a aula de matemática que acabamos de agendar. Olha aqui, a aula de matemática às 18 horas. Então, todas aquelas aulas que eu agendei no Meet, no dia exato, certo? Se eu tiver mais de uma aula, por exemplo, eu dou aula manhã e tarde, os meus compromissos já vão estar agendados do dia aqui, certo? Então, clicando aí em aula de matemática, o que vai acontecer? Eu já entro na sala de aula, que eu posso, inclusive, divulgar o link para os alunos no sala de aula, né? Então, eu já vou entrar na sala de aula tranquilo, a participar. E se alguém tentou acessar o link antes, a gente vai aprovar, tá? Depois, verificando, é claro, quem são os alunos, né? Ok, Kleber? Como a gente coloca esse link do Google Agenda no sala de aula? Suponhamos que nós temos uma sala de aula com português e matemática. Eu vou copiar o link aqui do Agenda, vamos lá numa aula de português do professor André, e inclusive, Kleber, mostre para o pessoal que o link é o mesmo. Você consegue ampliar aí o link de um dia e depois mostrar o link do outro? Ó, vamos marcar as últimas letras aí, né? Olha aí, é o mesmo link, tá? Certo? O mesmo link para todos os dias que eu agendei, com aquela configuração que nós passamos para vocês, certo? Então, Kleber, vamos entrar num desses compromissos e copiar o link? Copiar o link, não precisa ficar selecionando o link, não, basta clicar em copiar informações da videoconferência. Inclusive, se eu der mais detalhes no Google Agenda do compromisso, ele vai todo, né? Agora vamos voltar lá na nossa turma teste. No mural, o que eu vou fazer aqui no mural? Eu vou criar um aviso, certo? Uma nova postagem, tá? Que o objetivo desse mural é isso, é recados do professor. Olá, turma, segue um link. Eu posso colocar o link de todos os professores aqui. Ou cada um coloca o seu, a gente combina isso. Então, abre uma caixa de edição de texto, eu posso editar compromisso, aula de português, horário, olha aqui. Quando eu colei aquele link que eu copiei lá do Agenda, ele já vem todo aqui. Dá um zoom aí, Kleber, para a gente. Ó, todas as informações, os detalhes que eu passei daquele compromisso estão aqui. Quarta-feira, isso daqui é de um dia, mas eu posso editar aqui e colocar só a aula de português, porque não vai ser um dia só. Eu peguei esse link de um dos dias, certo? Então, eu venho aqui e edito, deleto isso, só fica a aula de português e o link. Agora, eu dou um Enter e vou colocar aula de matemática, aula de geografia. Vamos colocar de matemática depois. Aí vocês podem negritar, tem algumas configurações básicas de editor de texto que podem ser feitas aqui, tá? Aí eu vou lá no meu agenda, cada professor cria o seu, a gente pode combinar, cada professor ter a responsabilidade de editar aqui, tá? Não apagando o link do colega, né? Então vamos na aula de matemática que a gente criou, copiar o link, que vai ser um link diferente, tá? E colar no agenda. Olha lá, o ícone para copiar, certo? Com outro professor, cada professor vai ter o seu próprio link. Lembrando ainda, enquanto o professor Kleber faz isso, da opção de desativar o acesso rápido.
Se vocês tiverem esquecido isso, depois no Google Meet, sempre quando a gente cria um compromisso, a gente pode mostrar, né, Kleber, que você pode fazer isso em outro compromisso criado diretamente no Google Meet. Então, vou postar aqui, né? E é interessante quando a gente faz essa postagem, é bom que eu já vou mostrar aqui um detalhe que é importante. Veja, então a postagem está aqui, link da aula de português, importante. Esse link vai ser o mesmo para todos os dias para os quais aquele professor agendou as aulas. Então, de matemática também, e assim sucessivamente. Então, se você agendar os compromissos para o ano inteiro, você vai ter um único link. E é muito interessante o recurso do Google Sala de Aula Mural, que eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer só um exemplo aqui para, vou colocar assim, só teste, vou postar essa mensagem. Aí agora, se vocês observarem, aquela postagem anterior que eu fiz, ela Foi foi, para né? baixo. Foi para baixo, exatamente. Como que eu faço então para colocar ela fixa? É simples. Clique nos três pontinhos e vem na opção aqui, ó, mover para a parte superior. Observem. Ó, ele vai mover, pronto. Aquele link lá, né? Ou aquela postagem com os links das aulas estão todas aqui. Aquela foi colocada na posição abaixo. Então, esse é um detalhe muito importante. E o mural, gente, tem algumas configurações também que facilitam muito. Uma delas é que nem tudo que o professor posta precisa estar aparecendo no mural. E como é que você controla isso? Simplesmente você vem na engrenagem, né, e aí você vai escolher a opção aqui, ó, atividades no mural. Tá escrito mostrar notificação condensada. Vou clicar na setinha e aí tem uma opção aqui, ó, interessantíssima. Ocultar notificações. Cliquei e vou salvar. Se não for feito isso, né, professor Kleber, toda atividade, tudo que o professor fizer vai para o mural e ele vai ficar poluído. Lembrando que alguns professores estão usando a mesma sala de aula. Então, se um professor só já tem muitas atividades, muitas postagens, imaginem 9 professores trabalhando numa sala de aula. Então, os alunos vão se perder aqui. Então, seria bom, com essa configuração que o Kleber mostrou para vocês, que o mural fique só para avisos importantes e os alunos têm o hábito de clicar em atividades. Vamos mostrar aí para eles um pouco, sobe um pouco aí, Kleber. Aí, atividades. Então, tudo que eu postar aqui, eu vou criar, né? E criar também, é claro, né? A configuração para cada matéria, né? Quando a gente clica em criar aqui, eu vou criar o tópico específico da minha disciplina. Então, cada professor vai ter o seu tópico específico. Lembrando que esse tópico só fica visível para os alunos depois que eu fizer a minha primeira postagem dentro desse tópico. E se eu não fizer aquela configuração, todas as minhas postagens vão para o mural também. Vamos fazer um resumo do que foi visto, Kleber? Vamos sim. O que a gente aprendeu hoje? Bom, primeiro fato, né, a gente recapitulando o que fizemos. Mostramos que é possível ativar o link do Google Meet, né, dentro do Google Sala de Aula. Porém, mostramos, né, que isso gera alguns inconvenientes. Por um lado, facilita, mas por outro lado também tem alguns inconvenientes. O principal deles é que o link fica aberto. A primeira pessoa que clicar no link vai ser o dono da sala, então essa primeira pessoa pode ser um aluno. Ele pode acionar essa chamada a qualquer momento. Então tem esses inconvenientes. E aí a gente partiu, né, professor André, para o agenda, né? Para mostrar o agendamento por lá. E mostramos também, agora acabamos de mostrar, a questão das postagens no mural. E demos a sugestão, né, aí cada professor pode fazer a sua maneira, como vai ficar mais visível aquela postagem de cada sala de aula. Isso se vocês estiverem trabalhando com mais de um professor na mesma sala de aula. É claro que sempre vai ter mais de uma pessoa ali, como o professor, o pedagogo, por exemplo, né, o analista. Então, a configuração básica é mesmo que eu esteja trabalhando só eu na minha sala de aula, o analista esteja comigo ali para verificar as minhas atividades. Exato. Então esse foi um vídeo que nós fizemos para, né, mostrar essas situações. Eu acho que a gente pode encerrar, né, professor André? Claro, Mostramos aqui de uma forma mais resumida esses detalhes. A gente agradece e um abraço para vocês e até a próxima. até a próxima.